A farmacêutica Cristália está ligada à pesquisa da polilaminina, que é assunto de hoje. No passado, a mesma empresa estava envolvida com os kit Covid. Exatamente. Vamos entender essa história, vamos falar sobre isso agora no Plantando Meteoro com Pedro Zambarda. Bora! Bora lá! Você sabe que eu tenho hiperfoco, né? Seu hiperfoco hoje é nesta. Nesta pesquisa. Olha só. E a gente vai falar da farmacêutica, e aí quando a gente fala de uma farmacêutica, Ana, não tem santo no rolê, gente. E aí você puxa a capivara, e você não precisa nem olhar as notícias, tá no site da farmacêutica, tá, gente? Vamos começar com essa notícia da Neofeed sobre o salto global da Cristália. Vamos lá. Salto global com remédio que cura tetraplégicos. Riachuelo prepara follow-on A Neofeed, para quem não sabe, é um veículo de negócios, tá, gente? e a possível guinada das ações do PicPay, segundo o Banco Citi. Corre aqui que eu te conto essas três notícias. Cristália é o laboratório que vem investindo desde 2018 nas pesquisas de Tatiana Sampaio. Está se preparando para um salto global quando a Anvisa der autorização final para o medicamento. A farmacêutica já entrou com pedido de patente aqui no Brasil e no exterior, investiu mais de 100 milhões de reais e, nessa segunda, anunciou a compra de uma fábrica em São Paulo que pertencia à multinacional japonesa Takeda. O objetivo é dar conta da demanda por polilaminina. A Riachuelo deve. Então, Ana, gravou o Hum, ano, 2018. hum, Sim, o Estado falhou com a pesquisadora Tatiana, tinha que ter investido ele, o Estado, 100 milhões nessa pesquisa e não uma farmacêutica. Por quê, uhum. Pedro? Você odeia a Cristália? Não, eu tenho uma coisa muito chata que se chama memória. E aí eu Hum, lembro eu lembro do que eu escrevi. 25 de junho de 2021, Ana. Esse hum. personagem só era mencionado pela mídia de Cuiabá. Exclusivo. Precisa, do caso da vacina da Índia, é investigada por vender testes de Covid 90% mais caros ao governo. Tá, gente? Vamos ter memórias de guerra aqui que a Ana vai lembrar da CPI. Vai ser um negócio complicado. Eu não vou ler a matéria inteira porque é gigantesca, que é uma matéria que eu tive. Foi um furo. Quem cobriu o caso na época, gente, foi a Band News, foi o Estadão e o Diário do Centro do Mundo. E aí eu vou pegar aqui um trecho dessa matéria, tá? Sócio oculto próximo de suplente de senador que viajou para a Índia. Eu vou falar desse cara de novo. Danilo Brent Trento, do Mato Grosso. Tem 36 anos e envolvimento com a indústria farmacêutica. Que conecta a Precisa Medicamentos a um suplente do senador Eduardo Gomes na época do MDB do Tocantins. Uma coisa para dizer, tá, sobre essa matéria. Todos os citados eu procurei por e-mail e telefone, não me responderam, tá? Não me responderam. Sobre tudo que eu apontei aqui. O que significa, Ana, que assim, é verdade, tá? Depois o Renan Calheiros levantou a documentação e é tudo verdade, tá, gente? Danilo é sócio da empresa Primarcial Holding Participações LTDA, com sede em São Paulo, com sua avó Jandira Brent. No mesmo endereço está a empresa Primaris Holding Participações Ereli, são duas empresas de mesmo nome, formatos diferentes, cujo sócio principal é o Francisco Emerson Maximiano, que foi ouvido na CPI da Covid. Esse aqui é o sujeito. Na época não tinha foto dele na mídia. Os dois têm processo na justiça juntos. Maximiano também é o principal sócio da Precisa Comercialização Medicamentos LTDA em Itapevi, interior de São Paulo. É a empresa Precisa da Covaxin e dos testes de Covid com suspeita de superfaturamento e fraude. Danilo Brent é próximo do suplente do senador Eduardo Gomes, o Ogari de Castro Pacheco, na época do DEM do Tocantins. Ogari é sócio fundador da farmacêutica Cristália, 2021, tá, gente? A proximidade dos dois se mostra num labirinto de empresas. Eu mencionei isso numa outra matéria mais recente, porque eu resumi essas informações. Aqui eu fui no original, tá? Danilo representou a Arge Diagnósticos Produtos Hospitalares LTDA na Prefeitura Municipal de Paraupebas, no Pará. A RJ tem como sócio André Rodrigues de Oliveira, cujo e-mail é de uma empresa chamada Medcommerce.
Chegamos então na Medcommerce, comercial medicamentos e produtos hospitalares, que esteve em ofertas de medicamentos para o estado do Tocantins no ano de 2013 e uma vez no ano de 2014. Havia suspeitas de superfaturamento nessas datas. Em 2013, por exemplo, a Medcommerce foi acusada com as empresas Hopsfar, Sulmed e Dimaster por suspeitas de superfaturamento de preços de medicamentos e até venda de produtos com validade vencida. Uma delas, a Hopfar Indústria, Comércios e Produtos Hospitalares LTDA de Goiânia, esteve em um esquema do contraventor Carlinhos Cachoeira. Vocês lembram dele? Pautava a Veja, na época dos escândalos de corrupção, envolvido com farmacêutica. Essa Hopfar tem como sócio Marcelo Perillo, sobrinho do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Marcelo foi investigado pelo Ministério Público Estadual como suspeito de ser um dos principais envolvidos no caso Cachoeira. Isso foi registrado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Seguridade Social em 21 de maio de 2013. Também participou do esquema a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, nome citado entre as envolvidas na máfia do sangue, ligada ao empresário Jaisler Jabur de Alvarenga, que também foi investigado pela Polícia Federal em 2004. Esses esquemas envolvem as cidades como Goiânia e Cuiabá. De acordo com o Intercept Brasil, em reportagem publicada em 2019, só em Goiás, então governador Marconi Perillo, primo de Marcelo Reis Perillo, a Hopspar e outras duas empresas, a Millennium e Medcommerce, são acusadas de causar um rombo de 13 milhões à União. Essas empresas também teriam lesado o Estado com venda de remédios superfaturados entre 2002 e 2006. Ana, essa matéria foi um dos trecos mais malucos que eu escrevi, tá? Eu conversei com gente da Polícia Federal. É um buraco sem fundo. Tanto que o Danilo começa a aparecer até nos jatos denunciados agora no esquema do PCC. Então, é um absurdo isso aqui. E, gente, eu não tô atacando a cientista. Esse corte mais sem menção a cientista. Estou falando da farmacêutica. Vocês têm que olhar a farmacêutica também. Aí vamos. Eu não vou olhar notícias, eu vou olhar o site da Cristália. Vamos lá. O laboratório Cristália viu o faturamento crescer 25%. Notícia de 2021 também. No ano passado, com a pandemia, a receita da empresa chegou a 3 bilhões, puxada, segundo o cofundador da companhia, Ogari Pacheco, que eu mencionei na minha matéria, pelo fornecimento de anestésico para o segmento hospitalar usado no tratamento da Covid-19. Pacheco ressaltou que dos 30 medicamentos contidos no protocolo de atendimento de UTI para a doença, a Cristália fornece 24 produtos. Em função disso, o canal hospitalar foi responsável por 80% da receita da companhia no ano passado. O executivo ressaltou que a companhia investe 73 milhões para ampliar a capacidade produtiva da unidade de injetáveis em Itapira, no interior de São Paulo. Além disso, foram contratadas 100 pessoas para suprir o aumento da demanda e intercalar os turnos para garantir o cumprimento das normas de segurança. Segundo Pacheco, a companhia conseguiu atender os clientes hospitalares na pandemia antes da conclusão das obras de expansão porque mantinha estoque de medicamentos por pelo menos 3 meses. Essa é uma filosofia da empresa, isso nos permitiu atender os hospitais no primeiro momento e, consequentemente, levou a esse crescimento na receita. Eu prefiro ter esse estoque maior do que ficar com pendências com clientes. Agora, com a demanda sempre crescente, Pacheco ressaltou que a Cristália faz uma gestão justa do estoque. Hoje a companhia tem um giro de até 2 meses, dependendo do produto. Para atender todos, fracionamos as entregas, mas estamos tentando manter o nível de estoque regulador de 3 meses. Eu não vou dizer que ele não tem nada a ver com cloroquina, o que eles fizeram. O que eles lucraram foi kit de intubação. E tinha que intubar as pessoas mesmo. Mas eu quero finalizar esse corte, porque a parte da minha matéria está mais que provada. A Cristália tem envolvimento num labirinto de farmacêuticas que desemboca no escândalo das vacinas. Eu acho que essa empresa precisa ser vista com mais lupa, Ana. Esse corte que eu estou fazendo não é conclusivo. Eu não estou dizendo que eles estavam fechados com cloroquina, tratamento
negacionista. Eles estavam fechados no kit Covid de intubação. Só que é muito estranho uma empresa lucrar na pandemia 25%. Aliás, todo lucro na pandemia eu acho muito esquisito. Era esse ponto que eu queria comentar, Pedro. A gente não sabe ainda, né, quais são as implicações dessa ligação. No entanto, acho que o ponto principal é a gente entender que uma pesquisa como essa, ela tem um financiamento. Como ela não teve, né, o financiamento do governo que deveria ter, e pesquisa é isso, tem que ter um financiamento. Uhum. Tá Alguém tem que caro, pagar a conta. né? Alguém tem que pagar a conta. Quando o governo não investe, que foi o que aconteceu, né, nas outras Uhum. gestões, esse dinheiro vem de algum lugar. Quando ele vem de uma farmacêutica, quando ele vem de uma empresa privada, e esse é o grande problema, empresa privada financiando uma pesquisa que deveria ser de interesse público, né? Lá vem os caras da oncinha, né? Deixa tudo pro privado aí para você ver no que vai dar. O que vai acontecer? O interesse da empresa privada é o lucro, acima de tudo, é o lucro. Uhum. Então, se tem demanda, ela produz. Se não tem demanda, ela não produz. Ou ela produz, mas ela vende muito mais caro, porque quem precisar vai pagar mais caro. Só Uhum. que a gente está falando de remédio. A gente está falando, né, de coisas que as pessoas precisam e muitas vezes precisam para agora, né? Uhum. Eu lembro, quando fala dessas coisas dos remédios da Covid, eu lembro muito de ter ido atrás de um remédio quando a minha mãe estava internada, entubada, e eu indo atrás de um remédio que custava R$ 6.000. E pensando nisso, É assim, justo isso? quanta gente. É justo isso? É justo isso? Uhum. Sabe? E esse é o problema de você deixar tudo na mão da empresa privada. E fora, né, uma outra questão que está embutida na história que você contou, que é o fato de que nós não investigamos até o fim a questão da pandemia e tudo que foi levantado na CPI da Covid. Nós não investigamos até o fim, não houve responsabilização adequada, e a evidência mais recente disso é que esses nomes continuam aparecendo. Que esse Danilo Danilo, Trento tá em que esse todas. Danilo não tá preso, cara? Tá em todas, tá em todas. Por quê? Porque não foi feito nada. Eu sei que muitas vezes eu questiono quando as pessoas dizem assim: "Ah, esse CPI da Covid deu em pizza, não aconteceu nada". Eu discordo, não é que ela não teve resultado nenhum, no mínimo ela deu uma pressão muito grande para que o governo Bolsonaro fosse atrás, né, finalmente das vacinas, né, deu um estanca na bagunça que estava rolando, deu visibilidade para o assunto, então assim, teve, né, e também eu tenho cá para mim que aquilo foi o começo do fim, assim, da imagem do Bolsonaro também, né, porque foi ficando cada vez mais evidente o que estava acontecendo ali. Mas não dá para dizer que a investigação que foi feita ali, ela foi feita até o final, que ela foi Não. levada até o final e que as consequências foram encontradas ali, né, pelos seus atores, muito pelo contrário. E o fato de que esses nomes continuam aparecendo, as empresas ligadas àquilo continuam aparecendo, é muito preocupante mesmo, especialmente se a gente pensar que amanhã pode ter outra pandemia e a gente não aprendeu nada. A saúde na mão de empresa privada, o governo abrindo mão, não estou falando desse governo, né? Estou falando de forma geral, abrindo mão das coisas para deixar na mão de empresa privada, que, de novo, coisas essenciais. Saúde, energia, água, educação, né? Nada disso tinha que estar na mão de empresa privada, porque empresa privada não está interessada com o resultado, está interessada no lucro, né? Enfim, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, lembrando que Danilo também está envolvido na CPMI do INSS com apostas e é amigo de Flávio Bolsonaro. Uhum. Eu queria só enfatizar uma coisa, porque no começo ali, né, na chamada tinha ali, estava envolvida com os kit Covid. Não é o kit Covid da cloroquina, né, que a empresa estava envolvida, tá? Isso.
ela está envolvida com a venda de kits de intubação, e o que se questiona é a quantidade de lucro, né, mas não Isso. não há ainda nada Não. formal, nenhuma acusação, é só levantar uma bola, né, Eu mas sou um não há jornalista acusação de mal feito responsável e fui nenhum da checar isso. empresa, tá. Eu fui checar Ok, isso, não é isso. muito bom. Não, só para esclarecer, para não ficar uma informação errada também sobre a empresa aí, né. É isso, ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.